Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês em mais um call mensal da OCAN. Hoje a gente contará com a presença do André Duarte, que é o nosso economista internacional. Então, ele vai estar falando primeiro de cenário global, muitos acontecimentos recentemente. Então, a gente julgou que seria interessante chamá-lo para o nosso call esse mês. Posteriormente, o Paulo vai falar de economia no Brasil, falar um pouco de eleição e de desdobramentos macro. Posteriormente, o Pedro Odrea vai falar ele como PM macro vai falar das posições de juros. Fernando Chibante falar do mercado de moedas e o Duda falará de renda variável, tá? Então, André, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. É um momento muito, vamos dizer assim, rico, muita coisa no contexto internacional acontecendo. Eu acho que esse mês a gente teve um destaque muito importante, que foi o Reino Unido, né? Porque ele é um destaque, assim, eu acho que é muito importante, realmente algo, como se fala em inglês, um milestone para o mercado, né? O Reino Unido é um país, né, um país desenvolvido, um grande centro financeiro, que tem dívida elevada, tem um elevado déficit externo, e tem toda uma problemática com relação a crescimento econômico, sobretudo com relação ao Brexit, né? Além disso, né, o que você tem de importante também lá é que você tem uma inflação elevada e um mercado de trabalho super apertado, né? E aí, nesse contexto que é um contexto desafiador, a economia sofrendo todo o choque de energia que a Europa também sofre, o que você teve foi realmente um evento que foi um novo governo tomando uma decisão de apresentar um novo pacote fiscal, um pacote fiscal estimulativo no momento que a economia se encontra em pleno emprego e a inflação extremamente elevada, né? Se no passado talvez os mercados fossem tolerantes com isso, né? O que a gente viu, na verdade, foi uma reação muito forte do mercado financeiro, com uma deterioração bastante grande da curva de juros, com a abertura da curva de juros de forma bastante expressiva. O movimento foi tão violento que o Banco Central, que havia prometido iniciar um quantitative tightening, teve que reverter o anúncio em apenas 3 dias, né? E promover um quantitative easing, prometendo comprar de forma ilimitada a parte longa da curva, justamente para conter o risco financeiro, né? Ou a possibilidade de uma crise financeira, sobretudo nos fundos de pensão, que trabalham de forma alavancada no Reino Unido, né? Então, o que eu acho que esse contexto mostra? Primeiro, mostra que é um mundo muito alavancado, depois de um período de 10 anos de juros muito baixos, e que esse processo de subida de juros não é trivial e vai provocar, e tem consequências, né? E realmente, eventualmente, questões financeiras podem ser colocadas no jogo. Então, além de se preocupar com a inflação, os bancos centrais talvez cada vez mais vão se preocupar também com o risco de recessão e também com o risco de estabilidade financeira. O outro elemento importante dessa crise é que mostra que talvez os países estejam no limite desse superendividamento que a gente viveu nos últimos 10 anos, né? Então, a Europa, nesse momento, está se endividando novamente para conter o problema da crise energética. E aí a pergunta é, será que eles podem fazer isso? Se eles continuam fazendo isso, será que haverá um comprador marginal para as suas dívidas, né? Então, esse contexto é um contexto importante para os mercados e é um contexto que mostra que talvez os policymakers ao redor do mundo se encontrem mais limitados em termos de políticas possíveis do que antes se imaginava, né? O outro elemento importante, eu acho que para o momento atual, né, é a questão russa e da guerra, né? A questão da guerra tem diminuído a atenção do noticiário, mas eu diria que a gente está no pior momento da crise da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e eu não teria muitas dúvidas com relação a essa afirmação. O que a gente tem visto é a destruição das pontes entre as partes envolvidas na crise, né?
Então, por exemplo, a Rússia delimitou um território que ele considera de sua propriedade, anexou formalmente, de acordo com a legislação russa, no território da Federação Russa, são 4 regiões, mas o Ocidente adota uma postura de ignorar as considerações russas e realmente continuar o avanço que está sendo muito bem sucedido nesse momento em campo de batalha. Então, nesse momento, a gente tem a Ucrânia, de fato, já controlando territórios supostamente russos ou que está ali em embate. Então, de fato, a gente já tem a Ucrânia não respeitando o território que a Rússia delimitou, né? Qual o problema disso? O problema disso é que o Putin estabeleceu ali que aquilo ali é o ponto onde não poderia acontecer, que ele poderia usar armas nucleares nesse caso, né? Então, nesse momento, a gente está vendo alguma movimentação militar de natureza nuclear já acontecendo, de acordo com notícias sobre submarinos, esse tipo de coisa, e o Ocidente, nesse momento, ainda considera que a Rússia está realmente fazendo um blefe. É um momento muito perigoso, né? O Putin é uma pessoa perigosa, que está acuada, que está perdendo uma guerra, acabou de convocar 300 mil reservistas e fala o tempo todo de uso de armas nucleares, né? Então, esse momento é um momento muito arriscado para o Ocidente, no sentido de que a postura é uma postura agressiva do Ocidente também, não é algo conciliador, e a Rússia e o Putin cada vez mais acuados. Então, nesse momento, realmente, a gente cresce a chance de um desastre de uma natureza pior nessa crise, né? Além desses elementos, eu gostaria também de destacar a questão da China, né? A China está num momento difícil, estão introduzindo estímulo, mas não está funcionando a contento, né? O setor de housing ele se encontra com bastante dificuldade e não mostra realmente uma reação que se imaginaria apropriada, dada a quantidade de estímulo. E, para fechar, eu destacaria também o aperto monetário internacional como um todo, né? A gente já começa a ver um enfraquecimento razoável da atividade, né? A gente observa já o impacto no mercado de housing globalmente, a gente vê desaceleração na Austrália, Canadá, Estados Unidos, realmente é algo bastante amplo ao redor do mundo, mas nesse momento o impacto na inflação e no mercado de trabalho, que são condições sine qua non para que se termine, ou pelo menos se aproxime o fim do aperto monetário, ainda não chegou, né? O mercado de trabalho está aquecido ao redor do mundo e a inflação ainda está resiliente. Então, o desafio permanece, né? Então, a gente está realmente num momento muito complicado para a economia global, tem risco financeiro, risco de recessão e uma inflação ainda resiliente, sem contar com essa questão da guerra, que cada vez mostra passos estão sendo cada vez piores, né? Então, eu encerro aqui meus comentários iniciais e agradeço a presença de todos. Continuando aqui pela parte de Brasil, a gente teve um grande evento ontem, que foi o primeiro turno das eleições, foi, de certa forma, um evento que surpreendeu pelo resultado. Assim, as pesquisas vinham apontando uma distância entre o Lula e o Bolsonaro bem maior do que o que foi apresentado nas urnas. E então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem um segundo turno daqui a 4 semanas, que existe a chance de reversão. Não é uma situação fácil, o Lula tem bastante voto, mas, dado a diferença entre os dois candidatos, é uma possibilidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segue ali uma indefinição sobre o próximo presidente, políticas públicas e toda essa parte de equipe econômica e todos os assuntos ligados a isso. Mas tem um segundo efeito da eleição, uma segunda definição, que é a questão da base legislativa. E aí, acho que uma coisa que aconteceu foi a materialização de uma expectativa que o centro continuasse grande. Por centro, eu não quero dizer só o centrão, mas todos os partidos que têm um perfil mais centrista. E com isso, eu acho que confirma um quadro onde você não deveria esperar grandes
desvios, pautas muito extremas. Eu acho que tanto de um lado quanto de outro, elas ficam um pouco mais difíceis com essa composição do cenário. Lógico, qualquer um dos dois presidentes vai negociar com o Congresso e vai passar uma agenda própria. Acho que isso faz parte do processo democrático, mas também é uma forma de você ter uma avaliação sobre o processo ótimo para o país. Acho que então esse é o primeiro ponto. Segue esse jogo eleitoral ainda por mais cerca aí de um mês à frente. Na parte de dados econômicos, eu destacaria a parte de atividade continuando a vir muito bem. A gente teve o primeiro semestre desse ano como um destaque e alguma expectativa de desaceleração a partir do terceiro trimestre. E o terceiro trimestre ele tem sido mais sustentado. Acho que o indicador mais claro disso é a geração de postos de trabalho, que apesar de ser um indicador que tem uma defasagem inerente ao segmento, ainda assim ela continua muito resiliente para sinalizar qualquer desaceleração. Junto com isso, dados de confiança e alguns dados setoriais que nós já temos relativos ao terceiro trimestre. Então, segue um viés positivo com a atividade. A gente tem um crescimento marginalmente abaixo de 3%, mas a gente pode revisar esse número para cima. O nosso viés, especificamente, é de uma revisão para cima, se os dados continuarem da forma como eles estão. Na outra ponta, a gente tem o problema inflacionário. A gente tem um problema de uma inflação resiliente, até pela composição dela. A gente está numa tendência de desaceleração dos preços. Acho que isso continua provavelmente até junho do ano que vem. A gente vai ter uma dinâmica de queda da inflação, mas essa queda ela não é estrutural. Ela deve acontecer até meados do ano que vem e a partir dali ela volta e a inflação do ano que vem deve fechar ali provavelmente em torno de 5,6, 5,7. Então, segue um desafio grande para o Banco Central e ele, na última reunião, ele sinalizou uma pausa do processo de ajuste monetário. É razoável, dado o tamanho do ciclo que foi feito, a indefinição que existe ainda sobre o próximo presidente, quais vão ser as novas políticas fiscais que vão ser aplicadas ali a partir provavelmente do ano que vem. Então, tem uma interrogação no cenário, mas o fato é que hoje, na nossa opinião, ainda não tem os sinais claros que o jogo da inflação está ganho, que ele poderia fazer isso com tranquilidade. Então, segue na mesa todas as possibilidades. Ele poderia ficar com essa taxa por um período bastante prolongado antes de fazer qualquer coisa, poderia ser necessário algum ajuste adicional, dependendo do que a gente tiver de política fiscal. Eventualmente poderia cortar se for uma política fiscal muito dura, o que hoje também nós não vemos sendo anunciado. Então, eu acho que a grande informação que existe hoje sobre a política monetária é isso. Não parece ainda que foi um processo debelado na parte inflacionária e segue a indefinição em cima de políticas fiscais. Com isso, eu não vou me alongar muito, eu passo para o Pedro para comentar a parte de juros. Obrigado, Paulo, André. Eu acho que eles dois já deram um pano de fundo bastante completo, aí, tocando nos pontos que estão mais determinantes para o mercado. Eu vou dar sequência aqui falando um pouco sobre o nosso portfólio aqui de juros, como é que a gente está se posicionando. Eu acho que tem acontecimentos muito intensos aí acontecendo, principalmente no ambiente internacional. O André já comentou de maneira bem extensa e a nossa visão aqui não mudou muito. A gente continua construindo o nosso portfólio amparado nesse cenário bastante inflacionário no ambiente global, e um cenário onde os bancos centrais têm desafios enormes aí pela frente, agora com o desafio de ter que conciliar trazer as inflações de volta para as metas, com atividades econômicas mais fracas e até o risco de estabilidade financeira, como a gente tem visto em um fantasma que está rondando o mercado aí nas últimas semanas, né? Com esses acontecimentos recentes aí no Reino Unido.
né? Eu acho que é um ambiente que continua bastante desafiador para os bancos centrais, mas a gente continua acreditando que essa temática de aperto monetário vai seguir. Acho que o mês de setembro foi um mês bastante intenso, né, de decisões de política monetária. A gente viu uma miríade de bancos centrais promovendo apertos monetários, né, principalmente o Fed e o Banco Central Europeu com altas expressivas. O Fed entregou a terceira alta de 75 bases, o Banco Central Europeu entregou também uma elevação de 75 bases, coisa que nunca tinha acontecido, né, na zona do euro. Então, acho que é muito emblemático. Mas, além desses dois, que são os mais importantes, a gente viu diversos países no mundo desenvolvido, Canadá, Austrália, Suécia, Noruega, né, nos emergentes ainda, alguns países também, Chile, Colômbia, México, né, acho que o Brasil aqui que fez a manutenção, que o Paulo já comentou, e República Tcheca, acho que foram os dois que a gente acompanha aí que mantiveram as taxas inalteradas no mês. Agora, realmente, o destaque do mês foi o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra ficou totalmente no holofote dos mercados. Acho que a gente vai comentar aqui da depreciação da moeda, mas o mercado de renda fixa lá foi impressionante o que aconteceu. Foi aquele caso clássico, quando a renda fixa vira renda variável, né? O movimento que aconteceu na curva longa de juros lá foi muito impressionante, chamando, né, o Banco Central da Inglaterra para mudar completamente de postura, como o André falou. O Banco Central, que estava indo na direção de promover um aperto quantitativo, teve que ligar o reverso e fazer intervenções na curva longa de juros, através de compra de papéis, né? Então, um momento bastante emblemático, né? Ele subiu os juros no mês. Aliás, a reunião de política monetária bastante confusa, com votos. O Banco Central subiu 50 bases, mas teve votos para 25, votos para 75. Então, é um Banco Central que ainda parece estar batendo bastante cabeça assim, qual o diagnóstico e que protocolo seguir nesse momento desafiador da economia do Reino Unido. Mas fato é que, como a gente tinha comentado aqui no call passado, no mês de agosto a gente montou posições negativas na Inglaterra, posições tomadas em juros, que performaram muito bem, e dada a intensidade do movimento, né, a gente optou por realizar essas posições, né, de maneira até rápida, porque, de fato, o mercado surpreendeu muito na velocidade dos acontecimentos. E esse ambiente de intervenção é um ambiente que acho que adiciona muita volatilidade. A gente viu, né, uma reversão forte na curva longa de juros depois da intervenção desse Banco Central, né? Ele não precisou nem efetuar um volume grande de recompra e já teve um efeito muito forte, teve até um efeito contágio. Eu acho que no momento da intervenção foi o raio de taxa, não só na Inglaterra, mas também no mundo desenvolvido. Acho que isso teve efeito nos outros países também muito forte. A Europa também, que passou por um momento brutal de reprecificação de juros, também acho que teve um pouco de... transbordou um pouco esse efeito da intervenção no Reino Unido, na Europa. A gente viu uma queda das taxas nessa região também. Nos Estados Unidos teve uma reversão da renda fixa global, que estava indo muito a reboque do Reino Unido, acabaram corrigindo também. Então, foi um mês de muita volatilidade no mundo desenvolvido, liderado pela Inglaterra, né? E a gente tem visto aí o mercado de renda fixa com movimentos muito intensos. A gente que tinha posições direcionais, né, tomadas em juros, a gente acho que capitalizou bem nesse movimento, realizamos a maior parte das nossas posições direcionais no mundo desenvolvido. A gente está com posições bem menores agora, mas ainda com portfólio refletindo essa postura mais enfática e mais dura dos bancos centrais. A gente acredita que esse processo de aperto monetário ainda vai continuar avançando. A gente não acredita ter visto o pior momento ainda, né? Os desafios, quando você olha o qualitativo das inflações em diversos países, ainda é muito grande. A Europa é um desafio enorme, né? Você tem países ali no bloco europeu ainda, no leste europeu, países emergentes como a Polônia, com inflações assustadoras, né? E bancos centrais que ainda não completaram essa tarefa de fazer o aperto monetário suficiente. Então, a gente continua construindo o portfólio com posições tomadas em juros, não tão direcional agora por conta do movimento que aconteceu recentemente. A gente está aqui tentando aguardar uma oportunidade um pouco melhor para voltar a aumentar os lotes nos países envolvidos. Mas a gente tem mantido posições em alguns emergentes. Polônia, como eu citei, é um deles. África do Sul é um outro país emergente que a gente continua perseguindo posições de abertura de juros, posições tomadas em juros, com essa crença de que ainda tem um desafio
longo pela frente. Eu não vou me estender muito, a gente tem repetido bastante aqui um pouco essa visão. Quem nos acompanha aqui já sabe mais ou menos como é que é a nossa visão, tá? Então, a gente acredita que esse tema continua, apesar do risco estar menor no fundo agora, a intenção é de voltar a calibrar essas posições para ter posições tomadas maiores. E aí, falando um pouco de Brasil, a grande novidade, como o Paulo já comentou, sem dúvida nenhuma, são as eleições. A gente está vendo uma reação do mercado bastante intensa, até um otimismo muito grande, né, no comportamento dos ativos brasileiros hoje. Eu acho que muito em cima dessa percepção de um Congresso, da formação do Congresso, o mix que ficou, né, se concretizou um cenário de uma postura mais de centro. Acho que isso funciona como um guardrail, assim, de você não avançar para degringolar de maneira muito agressiva a política fiscal. Então, acho que o mercado está vendo isso um lado positivo. Eu acho que pega um pouco também um posicionamento técnico, né? Naturalmente, o mercado deve ter ido mais leve para as eleições, né? E a gente já tem visto um viés, de certa forma, mais otimista com o Brasil, né? A gente está vendo essa reação muito intensa. Então, acho que ainda é cedo para a gente ter um veredito né? Obviamente, né? Ainda vai ter o segundo turno presidencial, ainda é cedo para a gente ter um veredito aqui. A gente baixou bem o risco de Brasil, né, para as eleições, o que foi muito bom. A gente estava, né, com posições tomadas em juros maiores, a gente veio reduzindo o risco por conta desse evento político, que é um pouco da nossa natureza aqui, né? Quando o político fica muito determinante no comportamento de preço, a gente tem que baixar o risco por conta da falta de capacidade aqui de tentar acertar esses cenários. Então, acho que foi uma decisão acertada, e acho que, dado o otimismo do mercado, a gente vai voltar aos poucos aqui para essas posições tomadas em juros que a gente já vem carregando há bastante tempo. A gente está com uma certa paciência aqui, voltar com uma certa parcimônia, dado esse nível de otimismo no mercado. Mas, de maneira geral, a gente acha a curva aqui extremamente otimista. Acho que a outra decisão importante que teve, além das eleições, foi a decisão de manutenção por parte do Banco Central, né? Acho que o Banco Central, mantendo os juros, somado com esses IPCAs negativos aí que a gente, setembro, vai ter, deve ser mais um mês aí de IPCA negativo, talvez outubro também seja. Então, acho que essa combinação, né, de IPCA rodando baixo, com o Banco Central entregando manutenção, deixa o mercado extremamente animado, com posições aplicadas em juros. A gente tem visto aí cada vez mais casas montar posições aplicadas em juros. A gente não compartilha muito desse otimismo por conta da matemática. Hoje a curva precifica 400 vezes de corte de juros, já tem uma Selic sub 10, né, lá na ponta, e a gente não tem essa certeza de que o Banco Central vai ter espaço para cortar os juros lá na frente. Realmente, como o Paulo falou, a inflação vai entrar numa trajetória de queda até meados do ano que vem, então acho que isso também torna a posição tomada mais desafiadora, mas a gente ainda acredita que o trabalho para o Banco Central aqui é enorme, né, para fazer com que as inflações voltem para a meta de 3%, ainda mais num cenário internacional adverso que a gente está vendo. A gente acha que lá fora está extremamente desafiador, não é um ambiente internacional favorável para países emergentes. Então, a gente acredita que essa trajetória aí dos juros ainda vai ter muito solavanco. A gente ainda acredita que pode ter um momento que o mercado vai questionar se, de fato, o próximo movimento do Copom vai ser de queda. Então, quando isso acontecer, essa curva pode ganhar uma volatilidade extrema e a gente acha que tem pouco espaço para fechar a taxa e bastante para abrir. Então, a gente continua com viés aqui tomador de taxa, apesar das posições estarem bem pequenas agora, de novo, por conta das eleições. Então, a gente vai esperar aí uma oportunidade melhor para voltar a aumentar o risco aqui do fundo. Nesse momento, é um pouco mais reduzido por conta dos movimentos recentes aí que a gente já citou aqui. Então, acho que é um pouco essa cabeça. Eu vou encerrar aqui e o Shibante vai dar sequência na nossa parte de câmbio. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Acho que esse mês de setembro acabou sendo mais um mês aí de dólar forte, né, seguindo a tendência que a gente já vem acompanhando já há algum tempo, basicamente contra todas as moedas. Certamente essa aversão aí que já foi mencionada aí é gerada aí na economia da Inglaterra. Acho que certamente adicionou, né, deu uma força adicional para esse movimento de dólar mais forte. A gente está se encaminhando aí para ter um ano aí, se você olhar o dólar, se você acompanha o dólar index,
É um ano de dólar bastante forte. Você tem que voltar aí para meados da década de 80 para encontrar um ano de dólar tão forte como esse, né? Já está subindo a gente sobe mais de 16%, quase 17%. A gente aqui ainda não vê muitos elementos assim para que esse movimento se reverta. Claro que a gente é normal que a gente veja alguma correção, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas a gente, afinal, foi um movimento bastante forte. Mas a gente continua acreditando, enxergando os Estados Unidos como sendo um país que mais pode conviver, assim, entre aspas, com uma política monetária mais dura, mais rock. Então, na nossa visão, é um país que ainda apresenta menos trade-offs assim, nessa questão entre inflação e atividade. Por conta disso, a gente acha que o dólar provavelmente ainda tem espaço para seguir sendo bastante valorizado. Além disso, se você tinha no passado uma relação que era muito forte entre preço de energia forte, fazia o dólar normalmente ter um colapso, sofrer. Isso mais recentemente mudou, até pelo fato dos Estados Unidos agora serem um país exportador de energia. Então, assim, a posição americana no geral segue ainda, na nossa visão, bastante confortável. Então, segue acreditando nessa força do dólar. E aí, falando basicamente aqui da nossa carteira, a gente continua carregando uma cesta comprada no dólar, né, contra algumas moedas. A gente vem fazendo algumas mudanças aí mais pontuais ao longo do ano. E nesse último mês, o que a gente fez foi, basicamente, a gente segue com o euro, sendo uma posição que a gente continua acreditando ser uma posição short interessante. Acho que, como eu já comentei aqui no mês passado, acho que muito por conta aí desse choque, né, que essa crise abrupta aí de energia por conta da guerra acabou gerando, né, um impacto muito grande nas contas externas e contas fiscais também. Então, por esse ângulo aí, o trade-off, né, que eu já mencionei aqui, fica muito mais difícil, e aí você acaba tendo um Banco Central que acaba vacilando muito mais assim em relação a ser duro em relação à política monetária. Acho que, além disso, vale mencionar também, a gente abriu uma posição short na Libra. A gente aproveitou, teve uma volta recente, aí, basicamente no final do mês passado, uma volta bastante forte dos lows, de quase 10%. A gente está vendo como uma chance de estar entrando novamente short aí. Acho que, né, os riscos ainda estão muito altos aí, muito risco na mesa, como já foi mencionado aqui. Acho que uma crise financeira pode estar se avizinhando também. Então, me parece uma boa oportunidade, dada essa volta forte que acabou tendo aí, na nossa visão, uma volta mais técnica que aconteceu ao longo da semana passada, final do mês passado. Além disso, a gente está carregando essa posição que a gente já comentou aqui no mês passado, short na moeda da Colômbia, no peso colombiano. Acho que é um caso aqui típico, aqui, como o Pedro comentou, acho que os emergentes acabam ficando muito vulneráveis, né, por conta desse cenário de mais abertura de taxa lá fora. A Colômbia tem uma dependência muito forte aí do petróleo e já vem apresentando uma situação fiscal e externa assim, de bastante vulnerabilidade. Então, é um short que a gente gosta de ter também aqui na carteira. Além disso, também a gente colocou uma posição nova, que eu acho que, como o Pedro mencionou aqui, a Polônia também chamou a nossa atenção. Então, a gente está detectando uma simetria razoável aqui nesse short na moeda também, no zloty. É um país que vem fazendo uma expansão fiscal bastante alta, já contratada para o ano que vem também, vem trabalhando com uma inflação muito alta e um BC que vem se mostrando muito leniente. Então, tentando a todo tempo reduzir o ritmo de alta de juros e soando mais dovish do que deveria na nossa percepção nesse estágio do ciclo. Então, é uma posição nova que a gente adicionou também mais recentemente. E aqui na parte do real, a gente, acho que, como já foi mencionado aqui pelo Pedro, a gente também optou por estar com posições bem mais leves aqui, para não estar se envolvendo tanto aí nesse período de mais volatilidade aí por conta das eleições, mas a gente segue com o nosso viés aqui um pouco mais, de estar procurando mais compra em dólar contra o real também, mas acho que no momento aí, por conta dessa reta final aí de eleição, o risco também está bastante baixo por ali. Acho que é isso. Vou passar então para o Duda para fazer
os comentários sobre renda variável. Obrigado, Shivante. Obrigado a todos que estão ouvindo o call, todos os clientes. Queria agradecer a confiança. Primeiro, só uma palavra sobre os multimercados, né? Hoje, esse mês, os multimercados acho que foram um grande destaque, tiveram o retorno absoluto, por exemplo. Nosso maior fundo teve uma rentabilidade próxima de 200%. O que explica essa rentabilidade, basicamente, nossas posições macro, né? Foi um mês muito relevante da ponta macro, com muitos movimentos lá fora. E aí eu queria chamar alguns pontos em atenção que eu acho que são vantagens comparativas da UCAN, né? Primeiro, essa gestão ativa, vários movimentos aí que a gente abriu, novas posições, diminuiu posições, eu acho que é fundamental, né? Os movimentos foram dramáticos esse mês. Numa crise, né, a gente acredita que continua uma deterioração macro externa, e numa crise a gente sempre se surpreende com a velocidade dos acontecimentos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto, a rentabilidade que a gente obteve foi relativamente com uma baixa volta. E aí, de novo, tem a complementariedade das posições de macro e de equities. As posições de macro e de equities, não é que elas estejam exatamente pequenas, elas se complementam e, na verdade, elas talvez não tenham precisado ficar tão grandes, porque a exposição bruta de equities, por exemplo, que hoje temos uma carteira muito protegida, em torno de 70%, 80% hedgeado, que é basicamente o beta da carteira, ou seja, estamos só procurando gerar alfa, que eu acho que é correto, né? Principalmente com essa deterioração macro que a gente está vendo, que gera uma volatilidade melhor, mas a gente acredita que vai gerar ganhos constantes. A gente continua acreditando, até pelo nosso círculo de competência em Brasil e melhores fundamentos de Brasil, que a gente vai continuar expandindo essa carteira. Tá? Bom, do ponto de vista de equities, eu acho que o comportamento daqui foi bem díspare lá de fora da Bolsa Brasileira, né? A Bolsa Brasileira subiu marginalmente, mas menos do que o CDI, que é muito alto ao mês atualmente. Em macro, lá fora, o S&P caiu quase 10%. Tá? Diante da deterioração das condições externas, né, eu acho que foi muito comentado, até teve a presença extraordinária aí do André Duarte, nosso economista nacional, hoje, para comentar particularmente o case de UK. Né? Então, essa deterioração macro mais aguda fez, inclusive, a gente aumentar as posições no Brasil mais protegidas lá fora. Tá? Eu vou detalhar isso, né? Mas a eleição também corrobora ou até amplificou essas posições mais posicionadas em Brasil, protegidas lá fora. Né? Eu acho que já foi comentado, acho que não tem que alongar muito, acho que tem umas coisas, o CAN quer dizer o simples e o essencial, né? O Congresso se mostrou mais conservador, os estados mais relevantes estão elegendo governadores de direita e a eleição está em aberta. Queria reenfatizar que a gente continua acreditando que o ex-presidente Lula é o favorito. Tá? Bom, o ponto também que a gente mensura Brasil pelo case não só macro, é pelo case micro para as empresas, pelas oportunidades que a gente vê, e também nas nossas análises quantitativas de estar numa estratégia mais value quanto a growth. Né? Nós continuamos preocupados com a deterioração macro, nós temos um viés que os juros se manterão mais altos por mais tempo no mundo, então essa taxa de desconto também é maior para equities, por isso que a gente tem trabalhado mais hedgeado. Tá? Bom, vamos lá quais são os temas globais que a gente está olhando e aplicando aqui no Brasil. Né? Lembrando que, excepcionalmente, a gente está um pouco posicionado lá fora, cerca de 20% só posicionado na carteira lá fora, e até também excepcionalmente vendido lá fora na carteira, até para hedgear as posições aqui no Brasil. Tá? Bom, o primeiro tema é financeiro. A gente gosta do tema financeiro, inclusive dos bancos e cartões de crédito nos Estados Unidos, só que acha que o tema de ambos no Brasil é muito dominante. Né? Lembrando que o tema financeiro, o que nos deixa um pouco mais cauteloso, é que a situação macroeconômica da Europa é muito frágil e, consequentemente, de alguns bancos. Então, dentro de um processo de crise, você pode ver algo mais dramático, agudo, em algum banco em dificuldade ou algum país mais em dificuldade. Né? Para os padrões de um país desenvolvido como o UK, ele se viu em dificuldades quase de mercado emergente esse mês. Então, a gente é cauteloso um pouco com o setor financeiro lá fora, mas aqui no Brasil a gente continua acreditando que você tem juros mais altos,
empresas muito boas, com retorno acima de 20%. Te dou um exemplo, o próprio Itaú é um case para a gente de value com growth. Como a gente exige, o Itaú está crescendo mais que 15% do seu lucro, a gente acredita que vai crescer também ano que vem, e ainda tradando a extremo velho, né? Em torno de 7 vezes o lucro seu ano que vem, né? E outros cases também de velho como growth, como o BTG, só para citar outros, tá? E também as empresas de cartões de crédito, né? Aqui no Brasil, estão num processo de normalização de taxas, as empresas tradicionais estão expandindo fortemente seu lucro, estão a valuation de valor, né? 7, 8 vezes lucro, com crescimento também acima de 15%. Então, fica muito dominante o tema financeiro. No mês, a gente até aumentou essas posições do setor financeiro e foi um dos destaques da carteira no mês, foi o setor financeiro. Tá? Outro tema relevante para a gente é o tema de tecnologia, que sempre foi muito relevante nos últimos 2, 3 anos. São empresas exponenciais, então, como a gente exige sempre value com growth aqui na OCAN, para aumentar as chances de sucesso, a gente sempre persegue essa empresa de tecnologia, mas a gente está muito mais cauteloso, mesmo com as empresas que a gente acredita que são dominantes, têm um crescimento grande, pelo cenário adverso. A gente está preferindo estar em outros setores, pelo menos até ver esse epicentro da crise um pouco mais na Europa, esse questionamento, e acredito que cada vez mais, ficando claro os números de recessão nos Estados Unidos, a gente já viu isso acontecendo recentemente, várias empresas dando alguns warnings de resultado. Tá? Lembrando que a gente acredita que a Bolsa Americana tem uma dinâmica de fundamento muito, muito melhor do que o da Europa, e quando entrar esse earnings season, deve favorecer um pouco as empresas. Então, a gente é cauteloso, a gente escolhe setores para estar vendido, mas direcionalmente estamos mais vendidos na Europa e em alguns cases de commodities do que a própria Bolsa Americana como um todo. Mas o meu ponto é que a gente está muito cauteloso, com a carteira muito pequena em tecnologia, muito protegida. A gente também continua perseguindo cases de alfa na China, que são as empresas de e-commerce, mas também muito protegido. Tá? Então, essa carteira de setor financeiro expandiu e a carteira de tecnologia diminuiu. No tema de commodities, a gente continua achando que o setor de óleo vai outperformar o setor de metais. Isso se confirmou até recentemente, prospectivamente. A OPEC está até falando em cortes até acima do esperado anteriormente, que está dando uma sustentação nos preços. A gente continua preferindo as majors nos Estados Unidos, as maiores empresas, também com uma exposição à refinaria. A gente até aumentou essa posição, assim como nós aumentamos as posições de empresas de carvão na Europa. Então, a gente acredita que esse preço continua sustentado. Onde é que está a proteção? Das empresas americanas, a gente protege principalmente nas empresas de aços planos nos Estados Unidos. E tem um setor menos correlacionado também que a gente não gosta, que é o setor de beef no US, que a gente acredita que as margens vão cair mais forte do que o mercado espera. Então, vai ter uma redução de lucro também relevante. Na Europa, as posições de energia são protegidas principalmente com o setor industrial na Europa, que está sofrendo com esses custos maiores. Tá? Bom, outro tema que é mais Brasil, e é um tema muito protegido por inflação, que como todos comentaram, principalmente o Pedro Drux comentou, que nós acreditamos que também os juros vão ficar mais altos por mais tempo. Então, o setor elétrico representa uma proteção em relação à inflação. Então, a gente continua com alguns cases de reestruturação, como o próprio Eletrobras, ou cases consolidadores como o Equatorial, que até pela aquisição aí no mês que fez, uma aquisição relevante da Celgo, foi um destaque também de performance no mês. Então, a gente continua acreditando fortemente nesses cases, que são simples e essencial. É importante fazer uma parte, quando eu falei de financeiro, quando eu falei de petróleo, a gente ainda está cautelosos, mais otimistas com as estatais, tá? Banco do Brasil e Petrobras. A gente vê muito valor, mas a gente é um pouco cauteloso porque a gente está dando como probabilidade maior
a vitória do ex-presidente Lula. Tá? Bom, em consumo, eu acho que tem plays relativos muito interessantes para fazer. A gente continua gostando mais do setor de locação de veículos, a gente continua mais gostando do setor de atacado alimentício, a gente continua gostando mais do varejo de vestuário, mais voltado para a alta renda. Todas as empresas muito bem encaixadas, todas as empresas entregando crescimento, mas também com valor, né? De novo, value com growth, que é o nosso diferencial. Tá? Bom, eu acho que basicamente seria essa a perspectiva. Acho que a gente vai ter um mês animado aí, porque é um segundo turno mais apertado, mas a gente está procurando ter uma carteira muito balanceada, de novo, como o Cândido diz, para ganhar em qualquer cenário, né? Fundos para gerar alfa, mas eu acho que a gestão ativa vai ser importante. Eu também acho que é muito importante estar na liquidez para ter capacidade dessa gestão ativa. Então, a liquidez continua também sendo uma vantagem comparativa da carteira da UCAN, a gente consegue ajustar fortemente, mas eu acredito que até nesse primeiro capítulo da eleição, que foi o primeiro turno, a necessidade dos candidatos caminharem ao centro e se apresentarem dando uma estabilidade econômica, inclusive nos seus projetos, também deve favorecer a Bolsa aqui. Tá? Então, acho que basicamente seria isso. Eu passo para a Isabel, se ela tem perguntas. Oi, Duda, não temos perguntas. Se você quiser finalizar. Não, está ótimo. Eu também só queria também enfatizar que da parte também tem muitas perguntas sobre os estados, a eleição dos estados de algumas empresas estatais, né? Eu também sou otimista, mas cauteloso, porque eu não tenho convicção que você realmente consegue alcançar uma privatização de Sabesp em São Paulo e CEMIG em Minas Gerais. Mas eu também sou otimista nessas empresas. De novo, num cenário de ganha-ganha, a gente vê outros cases que acho que são em qualquer cenário e não só com esse if, né, esse senão dessas empresas, mas também nós gostamos. Mas acho que basicamente seria esse o recado. Queria de novo agradecer a confiança de todos e passar assim realmente uma mensagem de bastante otimismo, que a gente está vendo bastante assimetrias no mercado. O mercado está, como foi comentado, o André foi bem correto em começar o call falando que é um momento muito rico, né? Eu acho que principalmente o segundo capítulo, que tem eleição aqui no Brasil, mas os terceiro e quarto, que acho que vai ter uma definição um pouco mais da crise lá fora, eu acho que vão ser bastante importantes e vão gerar bastante oportunidades. Queria só ressaltar como é que a gente tem aspectos fundamentais, macro, quantitativos, de ações de valor, aqui para capturar esse momento. Tá? Essa é a mensagem. Muito obrigado. Obrigada a todos, pessoal. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.